paz inverencial, em paralelo à sequência de vídeos estabelecida nos temários deste curso de autoconhecimento. Neste vídeo falarei sobre as 3 formas de se praticar o sexo, as 3 classes de tantrismo. Foi dito em vídeos anteriores que o nosso corpo físico é o templo de nosso Pai que está em secreto. Os gnósticos sabem que o homem é um trio de corpo, alma e espírito. Entre o espírito e o corpo existe um mediador. Esse mediador é a alma, a nossa consciência. Sabemos que a alma está vestida com um traje maravilhoso, o corpo astral. Esse corpo astral é um duplo organismo dotado de maravilhosos sentidos internos de percepção. Ele será melhor explicado no vídeo de número 21. A parábola dos convidados para as bodas faz uma referência a esse traje maravilhoso da alma, abre aspas. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com vestes de núpcias, e disse-lhe: amigo, como entraste aqui não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos: amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Fecha aspas. Do ponto de vista gnóstico, também sabemos que o corpo físico é uma máquina biológica de transmutar energia. De uma maneira simples, sem complicar, sabemos que a máquina humana, nosso corpo físico, extrai e transmuta a energia dos alimentos que ingerimos, da água que tomamos e do ar que respiramos, em energias próprias para o perfeito funcionamento do corpo físico. Dessa transmutação são produzidas diferentes tipos de secreções que, por meio das glândulas, equilibram a máquina humana. O sêmen, que para nós é sagrado, ou a energia sexual, tanto a feminina quanto a masculina, é um resultado final dessa transmutação. Então, o nosso corpo físico refina a energia bruta dos alimentos para a nutrição e manutenção da vida. Para uma melhor compreensão, podemos fazer uma analogia entre nossa máquina humana e uma refinaria de petróleo. Para o refino do petróleo, o óleo cru, que seguindo por dutos até uma espécie de caldeira, é aquecido, entra numa torre de destilação de onde se extraem os derivados ou as energias mais nobres, o diesel, a gasolina, o querosene e o óleo lubrificante. Os homens de ciência sabem que o corpo físico possui glândulas. Estas incretam e excretam substâncias com funções pré-determinadas dentro do sistema circulatório ou fora dele. Para nós gnósticos, as glândulas sexuais incretam e excretam hormônios. Os hormônios de excreção são chamados de conservadores, porque perpetuam a espécie. Os hormônios de increção são denominados vitalizadores, porque vitalizam o organismo humano. Entendemos, então, que esse processo de increção hormonal é uma transmutação natural realizada pela nossa máquina humana. Uma transformação de um tipo de energia-matéria em outro tipo de energia-matéria. Então, o sêmen, que já é o resultado de uma transmutação natural realizada pela nossa máquina humana, pode ser utilizada para a perpetuação da espécie ou para a realização de uma transmutação sexual intensificada. O gnóstico increta, transmuta e sublima a totalidade da matéria e energia sexual. Os hormônios sexuais, ricos e abundantes, inundam o sistema circulatório e chegam às diferentes glândulas de secreção interna, estimulando-as e incitando-as a trabalhar intensamente. Essa transmutação sexual intensificada é que chamamos de prática de magia sexual. Com essa transmutação sexual intensificada,
Pode-se também despertar o fogo sagrado e engendrar o corpo incorruptível celestial, para que em uma etapa mais avançada o Cristo se manifeste nesse corpo, e assim nos levará ao nosso Pai que está em secreto e que nos aguarda pacientemente. Lembre-se que Cristo é fogo do fogo. Em vídeos que serão disponibilizados posteriormente, falarei acerca dessa prática de transmutação sexual intensificada, a prática da magia sexual. Nesse vídeo, tratarei somente das 3 diferentes maneiras de se praticar o sexo. Existem 3 maneiras de se praticar o sexo. Na Índia, essas diferentes maneiras de se praticar o sexo são conhecidas como tantrismo. Então, falarei das 3 classes de tantrismo. 1. O tantrismo negro, a prática do sexo com o derrame seminal e sua reabsorção. 2. O tantrismo cinza, a prática do sexo com ou sem o derrame seminal. E 3. O tantrismo branco, a prática do sexo sem o derrame seminal. Prezados estudantes, lembremos que o objetivo deste vídeo não é ferir suscetibilidades, mas sim aprofundarmos ainda mais nossos conhecimentos acerca do trabalho da cristificação. São classificados como tântricos negros aqueles que durante a prática sexual derramam e reabsorvem o sêmen com propósitos malévolos de desviar os devotos do caminho da cristificação. Dentro do tantrismo negro, encontramos os bonzos edúnipas de capacete vermelho, magos negros terríveis e perversos. Esses malévolos têm procedimentos asquerosos para reabsorver o sêmen pela uretra, depois de havê-lo derramado miseravelmente. O resultado é fatal, porque o sêmen, depois de haver sido derramado, carrega-se de átomos satânicos que, ao penetrar novamente no organismo, adquirem o poder de despertar a consciência no mal e para o mal. Essa maneira de se praticar o sexo conduz o ser humano ao abismo. É assim que o homem se separa para sempre do Cristo interno e afunda para sempre na 8ª região infernal. É dessa maneira que uma pessoa se converte em casa vazia. Os magos negros odeiam o matrimônio perfeito, aquela união de 2 seres, um que ama mais e outro que ama melhor. Odeiam os seres que praticam a castidade. O mago negro adora Satã. Satã é o eu mesmo, é o próprio ego. O mago negro fortifica seu Satã, seu ego. A forma e o tamanho de Satã, do ego, resultam do grau de malignidade humana. São classificados como tântrico cinza aqueles que às vezes derramam o sêmen e às vezes não derramam o sêmen. São pessoas que possuem algum conhecimento exotérico, têm anelos espirituais, mas não conseguem eliminar de seu interior a fornicação, não conseguem permanecerem castos. São classificados como tântrico branco aqueles que, legitimamente casados, que praticam a magia sexual sem o derrame seminal. Essa classe de pessoas tem grandes anelos espirituais e uma forte vontade de se unir com o seu Pai que está em secreto. Essa classe de pessoas, se perseverarem, despertarão o fogo sagrado e adentrarão facilmente nas regiões superiores da natureza. Essa classe de pessoas ora muito ao seu Pai e à sua Mãe Divina que estão em secreto, para que durante a prática de magia sexual não caiam em tentação, para que não se identifique com o ego da luxúria e então venha a fornicar. Prezados estudantes, saibam que desde o amanhecer da vida existe uma grande batalha entre os poderes da luz e os poderes das trevas. A raiz secreta dessa batalha está no sexo. Prezados estudantes, os anjos são homens perfeitos,
para elevar-se ao estado angélico, arcangélico e etc., para adquirir o estado de consciência angélico, arcangélico e etc., é necessária a prática da magia sexual. Lembre-se que, para o ser humano, a prática sexual é escada para subir às dimensões superiores, despertando a consciência, ou para baixar até as regiões infernais, com a consciência profundamente adormecida. Prezados estudantes, esclarecemos que o deleite sexual é um direito legítimo do homem e da mulher. Cada ser humano tem o livre-arbítrio de praticar o sexo como queira, seja com finalidade espiritual, seja com finalidade de procriação ou com a finalidade do deleite, do prazer e do gozo. Prezados estudantes, mas entendam que, se por um lado a castidade aumenta e robustece o amor no ser humano, por outro lado a fornicação aumenta e robustece os egos, a maldade no ser humano. Mas o que é a castidade? É quando um homem, uma mulher legitimamente casados realizam a prática sexual sem o derrame seminal, no caso para o homem, e sem o orgasmo, no caso para a mulher. Prezados estudantes, muitas pessoas confundem essa palavra castidade com o celibato. Muitos equivocados sinceros acreditam que permanecem castos se abstendo da prática do sexo. Muitos são os equivocados sinceros que acreditam somente pelo fato de serem casados e não cometerem adultério são pessoas castas. Muitos equivocados sinceros entendem que, ficando longe das orgias, das leituras de revistas pornográficas, de não assistirem a filmes pornográficos e etc., são castos e não praticam a fornicação. Mas o que é fornicação? É quando um homem, uma mulher realizam uma prática sexual e, no caso do homem, derramam o sêmen dentro ou fora do útero, e no caso da mulher, tem-se o orgasmo. Prezados estudantes, é triste saber que o significado dessa palavra, fornicação, também foi modificada com o passar dos séculos. Hoje, há pessoas que associam fornicação ao adultério. Acreditam que fornicação é quando uma pessoa casada comete adultério. Acreditam também que uma pessoa solteira, quando se relaciona sexualmente com outra, não fornica, pois não é casada. Outras pessoas acreditam que fornicação está associada à prática do sexo e por isso tornam-se celibatários. Outras até se castram ou se tornam infrassexuais, passando a odiar a prática sexual. E pior, de maneira perversa, associaram fornicação somente com a prostituição, ou seja, só quem se prostitui é fornicário. Também há pessoas que associam a fornicação com aqueles comportamentos sexuais, aquelas práticas antinaturais de sexo abordadas no vídeo 4. E muito pior ainda, muitos equivocados sinceros justificam o ego da luxúria, da fornicação, do derrame seminal, dizendo: está escrito, Deus disse, crescei-vos e multiplicai-vos. Mas esses equivocados sinceros não ignoram e até aceitam a ciência oficial quando afirmam: para fecundar um óvulo é suficiente um espermatozoide. Muitos equivocados sinceros, pessoas que até se autoconsideram religiosas, usam de toda a sua astúcia para continuarem fornicando. Se unem em concílios, em assembleias, em sociedades, em congregações e etc. Se autoproclamam ungidos e alegam entendedores da hermenêutica, da exegese, da correta interpretação acerca dos livros sagrados. Aprendem até a língua hebraica, a língua grega e etc. Alguns até pensam que estão inspirados pelo Espírito Santo e propõem atualizações, revisões e, pior, modificações dos livros sagrados. Ignoram o que ignoram.
porquanto não entram no reino dos céus, nem tampouco deixam entrar os que estão no caminho. Prezados estudantes, reflitam acerca do livro de Levítico, abre aspas, falou mais Jeová a Moisés e a Arão, dizendo, falai aos filhos de Israel e direi-lhes, qualquer varão, quando sua semente sair de sua carne, será imundo por seu fluxo. Também o varão, quando sair dele a semente do ajuntamento, toda sua carne banhará com água e será imundo até a tarde. Prezados estudantes, o sexo é a pedra angular da família, porque sem este não existiria família. O sexo é a pedra angular do homem, porque sem este o homem não viria à existência. O sexo é a pedra angular sobre a qual temos que edificar o templo para o Senhor. Até Nicodemos, o príncipe dos judeus, não entendeu o significado de nascer de novo. Sobre isso, advertiu o venerável mestre Jesus, abre aspas. Jesus lhes disse, vocês nunca leram isto nas Escrituras? A pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta como pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Portanto, vos digo que o reino de Deus será tirado de vós e será dado a gente que renda seus frutos. E quem cair sobre essa pedra será quebrantado, e sobre quem ela cair, esmagá-lo-á. Fecha aspas. No vídeo 20, foi dito que os eros só são desintegrados com o fogo, ou o fogo sexual, ou o fogo do lago ardente de enxofre. Quando essa pedra, o sexo, cai sobre o ego, este é quebrado. Quem tiver ouvidos para ouvir, ouça. Prezados estudantes, o sexo praticado com castidade faz crescer e robustecer o amor no homem terrestre, até que ele assimile numa etapa mais avançada do trabalho o Cristo. O sexo praticado com fornicação faz crescer e robustecer os egos no homem terrestre, levando-o ao nível de consciência mais baixo, a barbárie. A energia sexual do terceiro logos tem três modos de expressão. 1. A reprodução da espécie. 2. A evolução da raça humana. E 3. O desenvolvimento espiritual. Prezados estudantes, não se quer neste vídeo ferir suscetibilidades, mas urge saber que a maior parte da humanidade atual, lamentavelmente, adora o ego, simbolicamente o dragão bíblico. A maior parte da humanidade tornou-se fornicária. Vejamos o livro da Revolução, abre aspas. E adoraram ao dragão, que é a besta dela seu poder, e também adoraram a besta, dizendo, quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Fecha aspas. E ainda mais, abre aspas, e veio um dos 7 anjos que tinha as 7 salvas, e falou comigo, dizendo-me, vem, mostrar-te-ei a condenação da grande fornicadora que está assentada sobre muitas águas, com a qual fornicarão os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedarão com o vinho de sua fornicação. E disse-me, as águas que vistes, aonde a fornicadora se assenta, são povos e multidões e nações e línguas. Fecha aspas. Realmente, quando o ser humano se acostuma a derramar o sêmen, a fornicar, torna-se escravo dos egos, cabeça de legião da luxúria. Nasce então a grande rameira, cujo número é 666. A fornicação corrompe o ser humano. Com a fornicação, o ser humano torna-se terrivelmente perverso.
As guerras aumentam, as paixões e os ideais se robustecem, os crimes hediondos se multiplicam, aumentam os diferentes tipos de violência verbal, física, emocional, sexual, psicológica e etc. Surgem também epidemias por todo o planeta e etc. Prezados estudantes, muitos não têm a menor consciência do poder de destruição de uma arma nuclear. Se a humanidade permite a existência dessas bombas nucleares no planeta, é porque certamente se rendeu ao ego, ao dragão, à besta apocalíptica, ou porque realmente não tem consciência da perversidade humana. Prezados estudantes, o número da grande rameira é número de homem, é 666. Somando cabalisticamente cada número entre si, 6 mais 6 mais 6, chegamos ao número 18. Continuando com novas adições, 1 mais 8, chegamos ao número 9, a nona esfera infernal, simbolicamente o sexo. Prezados estudantes, como foi dito, o deleite sexual é um direito legítimo do homem e da mulher. Cada ser humano tem o livre-arbítrio de praticar o sexo como queira, seja com finalidade espiritual, seja com finalidade de procriação ou com a finalidade do deleite, do prazer e do gozo. Prezados estudantes, até aqui falei acerca das 3 maneiras de se praticar o sexo. Finalizando, visitem nosso site e baixem gratuitamente os livros do Venerável Mestre Samael. Eles também são importantes para o nosso curso de autoconhecimento e certamente enriquecerão ainda mais nossos conhecimentos acerca do despertar da consciência. Qualquer dúvida ou questionamento, deixe o seu comentário. Boa leitura, boas práticas e até o próximo vídeo. Paz inverencial.